A paz do Senhor, família Romper com Jesus Cristo, espero que vocês todos estejam bem. Bem-vindos à aula número 2. Hoje nós vamos estar a falar sobre como descobrir o nosso chamado. Qual de facto é o nosso talento? Por que é que nós estamos aqui neste mundo? O que é que nós viemos aqui a este mundo fazer? Se calhar vocês já estão a dizer, eu já estou com 50, eu já estou com 40, eu já estou com 60 anos de idade. Eu ainda sou muito jovem, eu estou nos 20, ainda não há necessidade para isso. Mas quanto mais cedo, melhor, obviamente. E nunca é tarde demais para a gente saber realmente qual é o nosso chamado, qual é o nosso destino. Amém? Sejam então bem-vindos à aula número 2. Vamos lá. Aula número 2, nós vamos estar aqui a falar sobre muita coisa importante, das quais eu anotei algumas coisas e não quero me perder nos meus pensamentos. Portanto, eu vou estar aqui a ler algumas coisas e, se necessário for, vocês vão pondo aí no pause neste vídeo várias vezes para que vocês possam absorver o maior número de informação possível. As bases deste estudo foram feitas através de um livro que eu depois no finalzinho vou partilhar o extrato do livro, e também foram feitas pesquisas através de outros cursos que eu fiz com também alguns homens e mulheres de Deus, dos quais eu também vou partilhar no fim quem eles são. Amém? Então, a primeira frase que eu vou ler, ou o primeiro ponto que eu vou ler é o seguinte: as nossas decisões determinam o nosso fim. Ou seja, tudo aquilo que a gente vai decidir, seja positivo ou negativo, tem um grande impacto no futuro das nossas vidas, obviamente, amém? Devemos viver de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas e viver de acordo com aquilo para o qual Deus nos chamou. E esta aqui é a questão. Eu estou aqui na Terra, para o que é que Deus me chamou? Estou aqui na Terra, qual é o fim? O que é que eu vim aqui fazer? Não é? E para nós sabermos de facto qual é o nosso destino, qual é o nosso chamado, nós temos que clamar àquele que já nos viu no futuro, não é? A Bíblia diz que antes mesmo que te formasses no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Significa dizer que antes mesmo de nós entrarmos no ventre das nossas mães, nós já temos um destino, nós já temos um chamado, do qual com certeza Deus sabe sim. Amém? Então, este é o primeiro versículo. Aponta aí. O segundo versículo que eu quero passar é um versículo que eu gosto muito e que vocês com certeza conhecem, que está em Jeremias 33:3. Clama-me e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Tu não sabes qual é o teu chamado, tu não sabes qual é o destino. Clama a Deus que te conhece desde o ventre da tua mãe. Clama a Deus que te conhece desde antes de entrar no ventre da tua mãe. Clama a Deus que conhece o número de fios de cabelo que tu tens. Ele não sabe só quantos fios de cabelo nós temos. Ele inclusive sabe que se sair um fio de cabelo aqui, não é? Se sair um dos fios deste cabelo, ele sabe exatamente qual é o número a que representa este fio de cabelo. Se calhar vai ser o número 1535. Deus sabe exatamente qual é o número de fios de cabelo que nós temos. Se ele sabe isso tudo, com certeza ele sabe porque é que ele te chamou. Então é para isso que tu tens de clamar a Deus, utilizando esses dois primeiros versículos que nós passamos aqui agora. Amém? Há dois aspectos ou duas etapas muito importantes na vida que nós devemos passar. Quando nós acabamos por descobrir qual é de facto o nosso chamado, qual é de facto o nosso talento, há duas etapas na vida pelas quais nós devemos passar. Primeiro, preparação. Nós falamos sobre isso, não é? Só falamos sobre a preparação, que Jesus viveu 30 anos a preparar-se para a grande exposição que ele teve no grande ministério, não é? Dele enquanto esteve na terra. Foram 30 anos de trabalho, foram 30 anos de preparação para 3 anos de exposição, de forma a estar impactado até os dias de hoje. Portanto, são essas duas etapas muito importantes que nós devemos ter em consideração. Primeiro, preparação e depois, então, a exposição. Eu quero ler aqui um versículo bíblico que está em Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Eu já tenho aqui preparado e diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho por toda a criatura. Amém? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. O nível de preparação
vai determinar o raio da tua influência. É forte, não é? O nível de preparação vai determinar o raio da tua influência. Que tipo de influência Deus quer para as nossas vidas? Aqui está. Ide por todo o mundo. É este tipo de influência que Deus quer trazer nas nossas vidas. Portanto, quando nós vamos por todo o mundo, significa mesmo que a gente vai para todo o mundo, todas as nações. Resultado disso é que na nossa turma nós temos várias nações. Glórias a Deus. Amém? E com base na nossa turma, que são de várias nações, nós conseguimos também, com base no nosso primeiro desafio, anunciar aquilo que nós estamos a aprender com várias pessoas. Amém? Então, o nível de preparação que tu vais ter na tua vida vai determinar o raio da tua influência. A tua influência tem que ser mundial. É isto que Deus quer. Então, o teu nível de preparo tem que ser de acordo com aquilo que tu vais impactar. Glórias a Deus por isso. Bom, na fase da preparação, existem alguns aspectos muito importantes que temos que levar em consideração. Primeiro, na fase da preparação, nós vamos ser expulsos de algumas zonas. Nós vamos ser expulsos de alguns lugares, de alguns locais de trabalho. Às vezes até somos demitidos e não conseguimos perceber por que é que estamos a ser demitidos. Eu sou um exemplo. Eu em 2016, eu fui demitida de uma grande petrolífera porque a posição em que eu estava não poderia ser mais... Não poderia mais existir aquela posição. Então eu fui demitida. Fui indemnizada, sim, por justa causa, não é? Mas eu fui demitida. E a dada altura eu perguntei, mas por que é que me estão a demitir? Não é? Por que é que me estão a demitir? Depois de algum tempo eu consegui perceber que aquilo era a zona de expulsão. Eu estava a ser expulsa daquela zona para ser entregue ao meu destino. Eu estava a ser expulsa daquela zona para ser lançada ao meu destino. Aconteceu com José? Não aconteceu. José foi vendido pelos seus irmãos ao Egito. E a dada altura a gente pensa, meu Deus, como é que ele foi vendido pelos próprios irmãos para ir para o Egito? Mas na verdade, quando José foi vendido pelos próprios irmãos para o Egito, ele foi lançado para a sua zona de destino. José tornou-se governador do Egito, a segunda maior posição que existia no Egito. Detalhe, não havia ainda esta posição no Egito. Quer dizer que muitas vezes nós somos expulsos das nossas zonas de conforto, nós somos expulsos de alguns locais porque nós temos de cumprir o nosso destino. E muitas vezes Deus vai fazer surgir novas posições, Deus vai fazer surgir novas empresas para que tu possas alcançar o teu destino. Acontece também que muitas vezes vai haver almas que vão estar predestinadas para ti, mas para isso tu precisas de estar preparada, tu precisas de estar estruturadamente ou estruturalmente bem a nível emocional, psicológico, para poderes passar então aquilo que Deus predestinou para ti. Eu creio que me estou a fazer entender em nome de Jesus. Eu sinto no meu espírito que eu me estou a fazer entender. Glórias a Deus. Então, ser expulso da zona de conforto não é uma opção. É uma obrigação. E aí o irmão ou a irmã deve estar-se a perguntar, mas meu Deus, realmente, eu fui expulsa do meu emprego. Eu não consegui perceber até o dia de hoje por que é que eu fui expulsa. Havia necessidade. Para quê? Para que a irmã fosse lançada para o seu destino, para que o irmão fosse lançado para o seu destino. Glórias a Deus. Amém? Vamos lá. Os nossos sonhos, os sonhos que nós sonhamos muitas vezes quando a gente vai dormir, eles representam muitas vezes o destino que nós vamos ter. Existe muita gente que sonha que está a cozinhar, que tem um restaurante. Existe muita gente que sonha que está a ministrar, que está num palco. Existe muita gente que sonha que está a falar para uma multidão de pessoas. Então, os sonhos que
que nós temos na nossa vida, eles representam normalmente o nosso destino. Então aqui já tenho mais uma chave, não é? Porque no princípio eu já disse que é bom a gente consultar quem já nos conhece no futuro, foi o primeiro aspecto. É bom a gente consultar a Deus porque Ele conhece-nos desde antes de entrarmos no ventre das nossas mães, segundo aspecto. Terceiro aspecto para nós descobrirmos qual é o nosso destino, clamarmos em Jeremias 33:3. E agora o quarto aspecto muito importante é rever os sonhos, rever os nossos sonhos. Por quê? Porque normalmente os sonhos, eles mostram aquilo para o qual nós fomos predestinados. Ou seja, quando nós sonhamos, é exatamente Deus a falar para aquilo, é exatamente Deus a falar aquilo que a gente deve fazer ou aquilo para o qual nós fomos chamados, ok? Então, assim que você sonhar, assim que você descobrir qual é o seu talento, quais são as suas habilidades, o que é que estás aqui a fazer, decide internamente e toma a dianteira de avançar definitivamente. Decide internamente e toma a dianteira de avançar definitivamente. Para que quando desvendares o teu destino e cumprires na íntegra o teu destino, próximas gerações falem de ti. Quem é que hoje não conhece o Steve Jobs? Não é? Quem não conhece o Steve Jobs? Todo mundo tem um iPhone, não é? E aqueles que não têm um iPhone conhecem alguém que tem um iPhone. Então, é isso para o qual Deus te chamou. Deus te chamou para que tu sejas a próxima pessoa a ser falada nas próximas gerações. Eu quero ser a próxima pessoa que vai ser falada nas próximas gerações. Mas há um detalhe muito importante. É impossível nós erguermos um bom futuro sem acompanhamento de quem entende do assunto relativamente ao nosso futuro. Ou seja, se nós queremos ter um bom futuro, nós temos que ter Jesus conosco, porque Ele conhece bem o futuro das nossas vidas. Amém? É impossível erguer um bom futuro sem ter o acompanhamento de quem conhece o assunto acerca do nosso futuro. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Quando se faz uma obra, não é? Quando se está a construir um edifício, um prédio, não é? Nós temos que chamar as pessoas que são capazes para fazer. Por exemplo, se eu for construir uma casa, eu até posso ter uma boa noção da arquitetura, porque eu tenho um pai que é arquiteto de formação e tem de experiência há mais de 30, 40 anos, não é? Então, eu até posso ter noções de como construir uma casa. Mas se eu, enquanto tiver pouquíssimas noções, não chamar aquele que tem todo o conhecimento, aquilo que eu for fazer não vai dar certo. Ainda que eu ponha todos os tijolos perfeitos, não é? Da primeira linha. Mas se eu falhar um pequeno tijolo, mais lá para frente, não é? Porque a construção continua. Mais lá para frente a gente para e vai dizer, meu Deus, alguma coisa aqui está errado. Então o que é que a gente faz? A gente derruba toda a construção e a gente vai encontrar, foi aqui que eu falhei. Mas se nós tivermos a bússola que nos indica o norte, o sul, o oeste e o oeste, que se chama Jesus, nós com certeza não vamos falhar nenhuma etapa. Nós não vamos falhar em nenhum aspecto, porque é Ele que sabe como nos direcionar no nosso propósito de vida. Agora tu podes dizer assim, mas irmã Greta, eu já estou numa fase da minha vida em que talvez eu não vou conseguir dar início àquilo que realmente Deus me chamou para fazer. Existem vários motivos para que tu estejas onde estás, minha irmã, meu irmão. E eu vou aqui mencionar 3 pequenos motivos que fazem com que tu estejas onde estás. Ou seja, viveste a tua vida inteira a fazer aquilo que te apeteceu, entre aspas, aqui o apeteceu, e agora deparas-te com uma aula como esta. Meu Deus, com a idade que eu tenho, agora vou descobrir o meu propósito, não é? Então eu preciso dizer exatamente porque é que tu estás onde estás, mas também preciso dizer como é que tu vais sair de onde estás com Jesus, amém? O primeiro motivo é palavras que falaram e tu acreditaste. Eu tenho a certeza absoluta
que qualquer um de nós aqui sabe que se tiver um copo de veneno à nossa frente, aquele copo não é para se beber. Porque é veneno. E nós sabemos que o veneno mata. Mas existem certas palavras que só se tornam verdadeiras se nós acreditarmos. E a pergunta que eu faço é: quantos de nós já ouvimos palavras de desencorajamento para as nossas vidas? Quantos de nós? Todos. Com certeza todos. Num projeto que a gente tenha pensado em fazer, numa decisão que a gente tenha pensado em tomar, e vem alguém e diz: olha, isso não vai dar certo. E a gente pega naquilo e agarra e diz: não, realmente isto não vai dar certo. E por incrível que pareça, nós preferimos acreditar em palavras negativas do que acreditar em palavras positivas. É mais fácil para nós, enquanto seres humanos, acreditarmos em palavras negativas do que em palavras positivas. Por quê? Nós precisamos desmistificar isso. Olha o que a palavra diz no livro de Mateus 3, no versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isto aconteceu quando João Batista foi batizar Jesus. Quer dizer que Deus, Ele sabe que nós somos os filhos amados dele. Deus se agrada conosco. Quando alguém vem para nos desencorajar, nós temos que ter em atenção que as palavras negativas não devem entrar na nossa mente, não devem entrar no nosso coração. Por quê? Porque quem te ama, repreende, não ofende. Quem te ama, repreende, não ofende. Quem te ama, valoriza o teu esforço. Quem te ama, analisa, ouve com atenção o teu projeto, a tua ideia. Não pode, por e simplesmente dizer: olha, como eu já fiz isso e não deu certo, na tua vida também não vai dar certo. Quem te ama, repreende. Quem te ama, chama atenção, mas não pode te ofender. Amém? Palavras que falaram na tua vida e que causaram um impacto desastroso. São essas palavras que fazem com que tu estejas aonde estás. Reflete comigo. Pensa comigo. Vai lá atrás e vê: meu Deus, sim, realmente, um dia já me disseram isso e por causa dessa palavra eu desisti de fazer aquilo para o qual eu estava se calhar destinada a fazer. O segundo aspecto que faz com que muitas pessoas permaneçam onde elas estão tem a ver com aquilo que nós permitimos que nos influencie. É verdade. Existem muitas palavras que nós permitimos que nos influenciem e a gente fica estagnado. Olha, é melhor teres calma. Olha, eu acho melhor não avançares. Olha, eu acho melhor tu analisares bem quando já foi feito um estudo, quando já se orou, quando já Deus respondeu, e a gente fica ali, estagnado. E o terceiro aspecto é a matéria-prima que nós temos, mas não sabemos utilizar. O que é que eu quero dizer com isso? Todos nós nascemos com habilidades naturais. Vou falar de mim. Por exemplo, eu nasci com uma habilidade natural que é saber cantar, que é saber me expressar, que é também saber escrever, que é também ter a didática de ensino. É uma habilidade natural. Mas esta habilidade natural, ela é desenvolvida na escola. Por exemplo, eu sei cantar, não é? Mas para eu poder desenvolver mais a área de canto, eu tenho que estar numa escola que tire de dentro de mim esta habilidade natural que eu tenho e faça uma explosão, não é? Então, se nós não sabemos utilizar a nossa matéria-prima, se nós não sabemos utilizar as nossas habilidades naturais, nós ficamos exatamente no mesmo sítio, parados, estagnados. Glória a Deus. Amém? Então, para fechar, eu tenho aqui 3 aspectos importantes que eu gostaria de mencionar como conclusão. Amém? Como conclusão e como precaução. Primeiro, proteja-se emocionalmente das palavras negativas. Toda e qualquer palavra negativa que vier contra si, rebata no seu espírito dizendo: isto não é para mim, eu não recebo e eu não acredito.
porque eu sou um filho amado e como filho amado eu tenho a aprovação de Deus para eu fazer exatamente aquilo que Deus me orientou para fazer. Amém? Segundo, palavras negativas têm um efeito de paralisia. Quando você ouvir palavras negativas, rebata. Essas palavras têm o efeito de paralisia. Se você ouvir essas palavras, você vai ficar paralisado, você vai ficar estagnado, você não vai avançar. E o tempo vai passar e quando der conta, já tem 50, 60. Eu não estou a querer dizer que por causa da idade que você tem que ficar paralisado. Não. Uma vez que já ouviu o que ouviu, avance. Não fique estagnado, não fique parado. Ok? E um terceiro aspecto. O nosso futuro está ligado às coisas das quais nós temos inclinação para fazer. O nosso futuro está ligado às coisas das quais nós temos inclinação para fazer. 3 aspectos importantes que eu realcei aqui. E eu tenho aqui alguns exercícios que eu vou deixar para que vocês possam resolver e trazer aqui na aula amanhã, sexta-feira e sábado. Amém? Vamos conversar, vamos debater porque tem nos feito muito bem. Amém? Então, o primeiro exercício é: que palavras mais marcaram na tua vida, tanto negativas como positivas? Quais foram essas palavras que mais marcaram a tua vida? Faz aí uma reflexão. Volta aí no passado, reflete profundamente, em nome de Jesus. Amém? Segundo, quem foi que declarou essas palavras, tanto positivas como negativas? Terceiro, acreditaste em cada uma dessas palavras? Você acreditou em cada uma dessas palavras? Quarto, depois desta aula, eu acredito que cada um de nós, com aquilo que ouviu, conseguiu ver aí algum talento, conseguiu ver aí alguma habilidade natural. Mas se ainda assim, depois deste vídeo, não conseguiste ver nenhuma habilidade natural, o que eu duvido, porque todos nós temos habilidades naturais, se ainda assim não descobriste qual é a tua matéria-prima, se ainda assim não descobriste qual é o teu talento, então eu tenho um desafio para ti. E este desafio eu vou lançar assim que este vídeo terminar no nosso grupo do WhatsApp. Amém? Chegamos ao fim da nossa aula. Eu peço desculpas por ela ter sido bem longa, mas eu creio que foi importante para que nós pudéssemos firmar aqui alguns objetivos. Amém? Eu, no final no nosso grupo, eu vou fazer então o post do livro que eu estou a ler. Novamente, porque eu já tinha lido uma boa parte do livro antes e está-me a saber muito bem, mas eu vou partilhar com vocês para que vocês possam também romper com Jesus Cristo em 2022. Estamos em dezembro e já temos muita coisa, muito assunto para tratar, tá bom? Eu vou pôr o nome do livro e também vou pôr o nome das pessoas que fizeram com que esta aula saísse, não é? Essa grande pesquisa saísse, no nome de Jesus. Deus te abençoe, até a próxima aula e fica atento aos desafios. Até já!